Apresentaremos o texto de Memórias Literárias Minhas Memórias, selecionado pela Comissão Julgadora de Criciúma para participar da etapa estadual da 4ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. O texto foi escrito pela aluna Luísa Zanetti Pisoni, sob orientação da professora Marli Martins Anelato, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Hercílio Amante. Minhas Memórias. Chamo-me Idalino, nasci em 1954 e desde então resido nesta vila. O bairro Vila Floresta sempre foi um bairro calmo e com boas pessoas. No meu tempo de criança, esta vila era habitada por algumas famílias, sendo todas de origem italiana. Tais famílias possuíam muitas terras, inclusive com matas nativas, pois grande parte dos moradores tinham alguns gados e criavam galinhas e porcos. Muitos não viviam exclusivamente do plantio, mas usavam suas terras para plantar e ajudar no sustento da família, porque tinham muitos filhos. Várias pessoas trabalhavam como operários nas minas de carvão, Carbonífera Metropolitana e Carbonífera Criciúma. Inclusive, hoje, muitos ainda trabalham nas minas de carvão. Havia muitas crianças no bairro e nosso divertimento principal era jogar bola. Todo domingo, nos reuníamos logo após o almoço e ficávamos a tarde toda brincando. Utilizávamos terras que tinham grama para jogar bola, já que não existiam campos na vila. Sempre surgiam algumas brigas, afinal éramos crianças. Naquela época, ainda não havia escola nesta vila, então as crianças iam estudar em um bairro vizinho. Caminhávamos cerca de 4 quilômetros todos os dias para ir e vir da escola, pois não tinha ônibus que circulavam na vila. Íamos sempre com outras crianças, irmãos, primos ou amigos. Só mais tarde surgiu a escola, aproximadamente nos anos 60. Ela era uma casa de madeira bem simples e os alunos eram todos do próprio bairro. Hoje, a escola está muito maior, bonita, com uma ótima infraestrutura e com muitos alunos, inclusive alunos que vêm de outros bairros para estudar aqui. A vila era pequena, tinha apenas uma rua. Hoje, com o passar do tempo, os donos das terras foram loteando-as e abrindo novas ruas para que seus filhos construíssem suas casas conforme fossem casando. Também vendiam suas terras para pessoas de outras localidades que vinham para o bairro. Isso fez com que a quantidade de pessoas da vila fosse aumentando com o passar do tempo. O único meio de comunicação da época era o rádio. Ainda não tinha televisão. Fui assistir televisão pela primeira vez apenas na minha adolescência, em um bar que existira perto de minha casa. Creio eu que, inclusive, foi a primeira televisão da vila. Quando não existia televisão, à noite, as famílias costumavam ir à casa de algum familiar. Logo após a janta, as crianças brincavam de pega-pega ou esconde-esconde, por exemplo. Essas visitas eram muito comuns, pois não havia muita coisa para se fazer quando anoitecia. Todas as compras do dia a dia tinham de ser feitas também no Rio Maina, que era o bairro onde estudávamos, porque ainda não existia mercado na vila. O primeiro mercado surgiu aproximadamente nos anos 60 e existe até hoje, mudou apenas o endereço. Boa parte dos jovens da época não davam continuidade aos estudos, geralmente faziam apenas o ensino fundamental, quando não desistiam antes. Poucos continuavam estudando. Dos moradores da vila, apenas eu e mais 3 cursaram o 2º grau e fizeram uma faculdade. Fiz a faculdade à noite e, para pegar o ônibus, ia até o bairro Rio Maina. Na volta, para casa, descia na mesma parada e caminhava daquele local até minha casa. O caminho era muito escuro, não tinha iluminação pública, o que me causava muito medo. Hoje minha vila está completamente diferente. Poucas famílias cultivam algum tipo de alimento e as que cultivam, geralmente, têm uma pequena horta em seu quintal. Raramente vejo crianças brincando nas ruas. Ficam somente dentro de suas casas usando da tecnologia que lhes é proporcionada, esquecendo-se de quão é bom brincar na rua sem medo de se sujar, de se machucar, enfim, de ser criança.
A vila agora tem muitas ruas e são iluminadas. Ônibus circulam diariamente, tem muitas casas, mercados, lojas, campos de futebol, centro comunitário para a comunidade, entre outros. Mas isso me deixa pensativo. Com todos os avanços nos meios de comunicação, raramente uma família visita a outra ou simplesmente se reúne. As pessoas não conversam mais com frequência que conversavam. Que saudade de outrora! Lembrando de tudo isso, posso dizer, vi a minha vila crescer. Parabéns, Luísa!